O senador Romero Jucá, com quem eu conversei hoje, aí vai uma informação aqui para o nosso público, vai lançar amanhã um projeto de lei que torna automaticamente públicas todas as delações premiadas. Elas são automaticamente públicas, não tem mais sigilo sobre delações premiadas. Com isso, ele quer dar margem a esse discurso de que os delatores têm de apresentar as provas e que os delatados têm direito de, logo quando seus nomes forem mencionados, se defender e dizer que não houve nada daquilo. Ele cita o exemplo dele próprio, diz que há mais de um ano pede para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizer o que tem contra ele e não consegue nem que seu caso seja alvo de denúncia e nem arquivado. O nome dele fica no limbo e não vai nem para um lado e nem para o outro. Ele acha que isso é muito deletério para a imagem pública das pessoas e vai ficar nesse discurso. Veja que o tucano Marcos Pestana também veio nesse discurso, eu ouvi ele também de petistas aqui no plenário. Portanto, isso em todos os partidos está crescendo, essa ideia de que a delação é um instrumento importante, mas que tem de vir acompanhada de provas materiais, provas que a corroborem. Então deve ser isso o pano de fundo para esse projeto do Romero Jucá e para que eles tentem desconsiderar muitas delações. Eles citam o caso do arquivamento do processo, por exemplo, contra o senador Lindbergh Farias, como um caso que se repetiria com muitos políticos, a não ser aqueles contra os quais há muito caso de enriquecimento, provas de enriquecimento. Eles vão tentar separar o tal do joio do trigo nessa base. Ô Madureira, você vai no mesmo caminho, tornar público as delações seria o ideal? Não, eu quero saber o que o Romero Jucá entende como prova. Assim, é o recibo, assim, recebi do senhor Marcelo Odebrecht a título de suborno a quantia de 2 milhões de reais, assinado Romero Jucá, senador da República. Isso seria uma prova, é isso? Eu não o que ele diz é que no caso dele e de outros não tem nenhum depósito, né? Não tem depósito em dinheiro, não tem nenhum depósito, tem doações para campanhas, algo que era legal e permitido pela legislação, que não tem nada que falar, falei com o Jucá, mas que ninguém mostra um depósito em conta no exterior, diferentemente, por exemplo, do Eduardo Cunha ou do Sérgio Cabral, que eles usam como exemplos do que seria o joio. Espera só um instantinho. Não, só tem uma coisa, um detalhezinho, é psicanalítico isso. Ninguém fala que é inocente, fala que não tem provas. Mas inocente ninguém diz que é. Essa que é a verdade, não é, Andreasa? Mas eu acho... Quer dizer que vai que aparece a prova. Vai Andreasa. Mas eu acho que o que tá por trás aí é uma preparação de terreno para aquela pauta, que era a pauta do ano passado deles, de separar no bolo criminal o caso do Sérgio Cabral, em que há propina, em que há enriquecimento comprovado, depósito, joia, é uma fabricação de provas, dos casos que também são criminosos, mas de outra natureza, de caixa 2, de financiamento de campanha. Todo esse discurso do Jucá e do Marcos Pestana também começa a querer dividir esse terreno para que no final das contas o eleitor tenha que escolher entre aquele que ganhou dinheiro e ficou rico e aquele que também numa atitude criminosa levou dinheiro em caixa 2. Essa é a escolha que o brasileiro vai ter que fazer em pouco tempo. Vocês sabem que eu estava fazendo uma pesquisa hoje mais cedo para o artigo que eu estou escrevendo para o Globo na terça-feira e encontrei uma reunião do presidente Lula, Gilmar Mendes, então presidente do STF, Tarso Genro, ministro da Justiça, e Nelson Jobim, ministro da Defesa, em 2008, no Palácio do Planalto, reagindo à Operação Toque de Midas da Polícia Federal e firmando um pacto, sabe para quê? Para uma lei contra o abuso de autoridade. Isso em 2008 é a mesma pauta dos políticos hoje em 2017. Quer dizer, mudam-se os renãs, mas a pauta continua a mesma. Legislar em causa própria. Mas uma coisa sempre continua, né? O PMDB, né, Vera? Mesmo. Exatamente, o Andreasa tem toda a razão, essa coisa da prova é a continuação desse mesmo discurso de que é preciso separar quem praticou algo que era culturalmente aceito para se financiar campanhas e quem enriqueceu ilicitamente, e aí entram nesse bolo Palocci, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Collor e outros contra os quais há uma espécie de batom na cueca, carros, lanchas, provas materiais de enriquecimento. Vai ser essa tentativa
positiva. Só que os próprios políticos admitem que a imagem deles vai ser tisnada, mesmo só sendo citados na Lava Jato. Mesmo não tendo provas de enriquecimento ilícito, já terão a imagem arranhada e dificilmente sobreviverão. Acho que até por isso o deputado Marcos Pestana evitou apostar num nome, porque aqui se fala que quem não morrer com a Lava Jato tem alguma chance. Quem sobrar com um braço só faltando, ou só uma perna, ou alguma coisa, se perder algum órgão no caminho, pode chegar vivo lá na frente. Senão, quem for baleado e alvejado na cabeça ou no coração, tá fora. Vai ser mais ou menos esse o critério, pessoal.